Mas a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia nos ensina como fazer, como podemos passar por essas adversidades, como podemos superar essas adversidades. Por exemplo, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, a Bíblia mostra Jesus nos dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que quer dizer? Quer dizer que o homem precisa de Deus, mas Deus, ele não invade a vida do homem, ele não invade o coração do homem, ele só vem ajudar o homem, ele só vem fazer parte da vida do homem quando o homem ou a mulher, no geral, querem que ele faça parte da nossa vida. Então ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Vou dar um exemplo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vemos o apóstolo Paulo, que naquela época ele se chamava Saulo de Tarso. Ele vem para Damasco para pegar e levar preso os evangélicos, os cristãos, todos aqueles que falavam o nome de Jesus Cristo iam ser presos. Saulo de Tarso tinha cartas que lhe davam autoridade para levar todo mundo preso. Mas por que Saulo de Tarso fazia isso? Saulo de Tarso era judeu, mas ele era fariseu, era a tradição da família dele o ser religioso. Então ele seguia a Deus por uma seita chamada fariseu. E ele achava que ele estava certo perseguindo os cristãos, porque os cristãos era para ele uma seita errada. Então ele queria prender os cristãos. Ele era um homem zeloso. E Deus conhecia o coração de Saulo. Deus sabia que o que ele estava precisando era conhecer ele. Então Jesus bateu a porta de Paulo. Você pode ver, isso é um exemplo de que Deus bate a nossa porta. Ele bate a porta de qualquer homem, aquele que nunca o conheceu, ou aquele que já é cristão, mas por algum motivo está afastado da presença de Deus. Talvez pelo pecado, talvez pela sua situação, pelas suas dificuldades. De alguma maneira, o homem bloqueou a presença de Deus na sua vida, embora ele muitas vezes quer a presença de Deus, mas ele não consegue, porque tem algo que... Então por isso Jesus disse isso: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então o apóstolo Paulo, que era chamado Saulo de Tarso, com cartas de permissão do governador, ia em busca da seita do cristianismo, que ele considerava uma seita. O apóstolo Paulo era zeloso pela obra de Deus, e Deus o conhecia. Deus sabia do coração dele. Então Deus sabia que ele precisava do encontro dele. Então, como eu já disse, Jesus bateu a porta dele. E então, no caminho de Damasco, veio aquele grande clarão que Paulo caiu no chão, prostrado. E logo em seguida, Jesus, o próprio Jesus, diretamente falou com Paulo e disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo, logo vendo que se tratava de algo sobrenatural, de uma figura sobrenatural, talvez um anjo, talvez Deus, ou ele
não sabia, então ele fala: quem és, Senhor? E Jesus diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E nós vemos aí, na hora que Saulo deixou Jesus entrar na sua vida, olha a pergunta dele, e ele pergunta a Jesus assim. Jesus disse antes: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões é ferrão, né? Ferrão de abelha, de insetos. E antigamente existia aguilhada naquela época, quando se estava na lavoura com bois, os homens usavam uma vara comprida com um aguilhão na ponta. Quer dizer, a ponta era um aguilhão que ele usava para espetar o boi quando o boi estava arredio para fazer o seu trabalho na lavoura. Então, ele diz isso para Paulo: dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, porque ele ia se ferir, porque ele estava indo contra Jesus. Ele queria servir a Deus, ele era fariseu, ele era da seita do farisaísmo. Então ele estava lutando contra os aguilhões. Então Jesus adverte ele isso. Aí ele fala: que farei, Senhor? Ele na hora já abriu seu coração, ele deixou Jesus entrar na sua vida. E Jesus diz para ele, então, para ele entrar em Damasco, ir para a rua chamada Direita, e mandou aguardar lá. E Paulo ficou cego na hora, e logo depois Deus mandou que Ananias, um discípulo, fosse lá e orasse por Paulo. E Deus já avisou ao Ananias, ao discípulo, que Paulo estava orando, que ele era um vaso escolhido por Deus. Você pode ver que Paulo já estava orando. Ele deixou mesmo Deus entrar totalmente na sua vida, deixou Jesus entrar. Quando o discípulo Ananias chegou lá, que orou por ele, ele já estava disposto a mudar, a largar tudo que ele fazia, a sair da seita dos fariseus, caso eles não aceitassem a sua condição agora. E ele aí passou a pregar o evangelho a favor de Deus, a favor do Filho de Deus, a favor de Jesus Cristo. Então isso é um exemplo de você abrir a porta para Jesus Cristo, deixar Jesus entrar na sua vida. Teve um pintor chamado Patton, um pintor antigo, que ele pintou um quadro, Jesus com a coroa de espinhos na cabeça, batendo na porta de alguém. Só que ele não desenhou a maçaneta. E perguntaram a ele, até criticaram porque ele não desenhou a maçaneta da porta. Quadro bonito, mas não tinha maçaneta. Porque ele disse que a maçaneta, que a fechadura, estava dentro da porta, porque quando Jesus bate a porta para entrar, ele não invade, ele bate e aguarda. Se você que tem que abrir a porta para ele. Então, meu amigo, que hoje você possa meditar nessas palavras. Seja o que for que está impedindo Deus de estar totalmente na sua vida, seja o que for, você abre o seu coração, deixa ele entrar. Ele diz que depois que ele entra, ele vai cear com você e você com ele. E ele vai fazer parte totalmente da sua vida. Muitas vezes nós somos cristãos, mas por algum motivo, por algum erro, por algum pecado, nós não conseguimos a total presença de Deus em nossa vida. E nós sofremos por causa disso. Você pode ver que o apóstolo Paulo, a partir daí, tudo que acontecia com ele, ele sabia. Deus avisava ele até o que ele ia sofrer. Por quê? Porque ele deixou Jesus entrar totalmente em sua vida. E Jesus hoje é o mesmo. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a mesma coisa ele pode fazer por nós. Ele pode entrar totalmente na nossa vida. Basta que abrimos a porta para ele, da nossa vida, do nosso coração, e deixamos ele entrar. Então, quando vier a nossa adversidade, o dia dos nossos problemas, da nossa maior dificuldade, ele vai estar conosco e vai pôr os nossos pés, assim como ali o salmista Davi falou ali:
no Salmo 27, versículo 6, que Deus o poria no pavilhão dele, no tabernáculo dele, e depois o colocaria numa rocha. Todo mundo sabe que a rocha, quando a Bíblia fala em rocha, essa rocha também é Jesus Cristo. Tanto é que lá no deserto, quando Moisés foi pedir água para o povo a Deus, Deus mandou que ele ferisse a rocha. E essa rocha era Cristo. Quando ele feriu, saiu água. E na segunda vez, Moisés só bastava falar a rocha, porque a rocha já havia sido ferida. A rocha significava Cristo. Cristo já havia sido ferido, porque ele foi crucificado. E depois ele foi ressuscitado. Então, hoje basta falar a rocha. E Moisés era para na segunda vez falar a rocha, mas ele estava irado e bateu na rocha. E Deus não gostou daquilo que ele fez. E olha que Moisés era um homem manso, mas na hora se irritou com o povo e fez isso. E essa rocha nós sabemos que essa rocha é Cristo. Então o salmista Davi diz que ele no final poria seus pés na rocha. Em outro salmo ele diz que Deus tirou ele de um charco de lodo e pôs os pés dele na rocha. E essa rocha é Cristo. Então deixa Cristo entrar totalmente em sua vida. E então você vai continuar tendo os dias de adversidade, vai continuar tendo problema. Mas com Cristo, Ele te ajuda a vencer, Ele te ajuda a resolver, Ele te dá paz para o seu coração, te dá alegria. E ainda melhor ainda, Ele te dá salvação, Ele te dá redenção. Então é muito bom deixar Jesus entrar totalmente em nossa vida. Que você possa meditar nessas palavras e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.